Se você quer entender sobre criptomoedas, você precisa entender sobre o dinheiro. O dinheiro está em tudo ao nosso redor, da compra do café até a economia global. Mas quantas vezes a gente realmente para pensar no que ele é de fato, como que ele surgiu, ou por que que ele evoluiu para isso que a gente usa hoje em dia? O dinheiro ele não é só um papel, ele não é só números na tela de um banco. Ele é uma tecnologia que foi criada para resolver um problema básico, que seria como facilitar trocas entre pessoas. E ao longo da história, ele assumiu formas muito diferentes, de bens com valor próprios até o dinheiro digital que a gente usa hoje em dia. Então, nesse módulo, a gente vai explorar essa jornada, a gente vai entender como o dinheiro evoluiu, como os registros financeiros mudaram ao longo da história, e com isso daremos o primeiro passo para entender algo ainda mais revolucionário que é o blockchain. Então, nesse módulo, a gente vai passar pelos principais fundamentos do dinheiro e dos registros financeiros. Primeiro, a gente vai entender o dinheiro como uma tecnologia criada para facilitar trocas. Depois, a gente vai explorar como as civilizações antigas elas começaram a registrar transações, os chamados livros-razão ou livros contábeis. Aí, em seguida, a gente vai ver os desafios da centralização no sistema financeiro e, por fim, daremos o primeiro passo na criptografia, que é uma tecnologia essencial para a segurança dos sistemas descentralizados. Então, desde os primórdios da civilização, os seres humanos eles precisaram de uma forma de organizar as trocas. Então, no início, as sociedades elas praticavam o escambo, né? Que significa que elas trocavam diretamente algum produto ou serviço. Mas esse sistema ele tinha vários limites e conforme as comunidades foram crescendo, ficou muito claro que era necessário de algo mais eficiente e foi assim que surgiu o dinheiro. Mas o que que faz alguma coisa ser considerado dinheiro? Não é o metal, não é o papel ou números lá na tela do banco. O dinheiro, acima de tudo, ele é uma convenção social. Ou seja, ele só funciona porque as pessoas concordam que ele tem valor e confiam, né, que podem usar esse dinheiro para trocar por algum produto, por algum bem ou serviço. Então, ao longo da história, essa convenção social evoluiu. O dinheiro ele passou de objetos físicos, como sal, conchas, que a gente vai ver mais à frente, para moedas de ouro, para cédulas de papel e, mais recentemente, para registros puramente digitais. Então, por isso, a gente pode dizer que o dinheiro ele é mais do que um simples objeto, ele é uma tecnologia, ele é uma ferramenta criada para resolver um problema humano fundamental, que é a troca de valor. Então, para a gente entender como a gente chegou, né, ao dinheiro que a gente usa hoje em dia, vamos dar uma olhada rápida na sua história e aí assim a gente vai ver como ele evoluiu ao longo do tempo. Antes de qualquer moeda ou sistema financeiro, as pessoas elas dependiam de um modelo muito mais básico, que é o chamado escambo. O escambo significa que se você quisesse trocar alguma coisa, você precisava encontrar alguém que quisesse exatamente aquilo que você tinha e estivesse disposto a trocar por algo que você queria. Por exemplo, se eu tivesse o peixe e você tivesse o trigo, a gente podia trocar um bem pelo outro. É algo que parece muito prático, faz sentido, mas esse sistema ele tinha falhas enormes. E o primeiro problema que esse sistema tinha era a coincidência de desejos. Então, se você cria ferramentas e queria trocar por alguma comida, primeiro você precisa encontrar alguém que quisesse essas ferramentas e tinha comida lá para trocar com você, senão essa troca não ia acontecer. Um outro problema é a dificuldade de medir esse valor, né? Quanto que vale um cavalo comparado a um peixe? Sem um padrão, não havia um jeito claro de definir os preços. E por último, a dificuldade de armazenar valor. Alguns bens não podiam ser guardados por muito tempo, né? Os alimentos eles estragavam e guardar alguns itens que fosse, por exemplo, muito grande, não era prático. Então, esses problemas tornavam as trocas por escambo muito limitadas e, em muitos casos, ineficientes. E aí, para resolver esses desafios, as civilizações elas criaram uma solução revolucionária que é o dinheiro.
E diferente do escambo, o dinheiro ele funciona como um meio de troca universal, onde ele é aceito por qualquer pessoa dentro de uma comunidade. E aí, com isso, ele eliminou o problema da coincidência de desejos e trouxe algo muito mais importante, que é a possibilidade de você armazenar valor para uso futuro. Uma das características mais importantes, né, para que algo fosse considerado dinheiro era a escassez. Então, se algo fosse muito fácil de encontrar ou de produzir, ele perdia muito rápido o seu valor. Por isso, diferentes civilizações, eles usavam objetos que eram naturalmente escassos ou fossem difíceis de obter, né, para garantir que o dinheiro ele mantivesse o seu valor. O sal, por exemplo, ele já foi um dos bens mais valiosos do mundo. Ele era essencial para a preservação dos alimentos, né, para conservar os alimentos, e como a sua extração e transporte eram muito difíceis, isso tornava o sal uma forma de dinheiro escassa e muito valiosa. Na Inglaterra medieval, os tally sticks eram usados para registrar transações de forma segura. A escassez dessas madeirinhas aí vinha do sistema de marcação, porque cada pedaço ali era único, né? E dividido em duas partes que só se encaixavam entre si. E isso impedia a falsificação. Já as conchas, elas eram altamente valorizadas, porque elas não eram nada fáceis de encontrar em todas as regiões, digamos. E isso tornava elas uma forma de dinheiro confiável. Então, elas precisavam ser coletadas, elas precisavam ser limpadas e transportadas em locais específicos. E isso tornava elas valiosas em algumas partes da África, da Ásia, da Oceania, onde não existiam essas conchas naturalmente. E algumas ilhas do Pacífico, as pedras Rai, que são esses enormes discos de pedra que eram usados como dinheiro, elas eram escassas porque eram muito difíceis de obtê-las. Essas pedras elas eram extraídas de ilhas muito distantes, depois elas eram transportadas por longas distâncias em canoas. E aí isso fazia cada pedra ter um valor significativo. Então, naquela época, o dinheiro ele não precisava ser alguma coisa pequena ou portátil. O mais importante é que ele fosse escasso e difícil de falsificar. E isso garantia que seu valor fosse preservado ao longo do tempo. Mas conforme as sociedades cresceram e o comércio se tornou cada vez mais complexo, a necessidade de um dinheiro mais prático e eficiente levou à sua evolução. Então, o que começou ali com as trocas diretas, os objetos de valor, foi se transformando até que a gente chegou a um sistema onde o dinheiro ele não precisava mais ser carregado fisicamente em ouro ou prata. E aí, para facilitar grandes transações financeiras, os bancos privados começaram a emitir notas que representavam o valor do ouro que estava ali armazenado nos seus cofres. E essas notas eram muito mais fáceis de ser transportadas. E aí, com isso, elas se tornaram a base do dinheiro que a gente conhece hoje. Então, mesmo que o dinheiro tenha passado por diversas transformações, né, ao longo da história, a sua função dentro da sociedade continua a mesma. Ele existe para cumprir três funções essenciais na economia. A primeira é ser um meio de troca, ou seja, algo que a gente usa para obter bens e serviços. Ser uma unidade de conta que permite a gente medir e comparar o valor econômico de diferentes bens e serviços de forma padronizada. E por fim, ser uma reserva de valor que possibilita a gente guardar riqueza para o futuro. Então, você economiza R$ 100 hoje, esperando que ele ainda tenha valor suficiente para comprar algo relevante amanhã. Então, além da sociedade ela precisar de uma tecnologia que possibilitasse as trocas de bens e serviços, ela também precisava de uma forma de registrar essas transações, de registrar os acordos e as propriedades. Foi aí que surgiu uma inovação fundamental para os sistemas financeiros, que são os registros de transações, também chamados de livros-razão. Um livro-razão nada mais é do que uma maneira da gente documentar a atividade econômica e registrar relações financeiras. E por que isso foi tão importante? Por que é tão importante, né? Porque sem um registro confiável, né, como que a gente vai provar
que uma troca aconteceu? Como que a gente vai evitar algum conflito, alguma fraude no futuro? Então, para resolver esses problemas, as civilizações elas criaram sistemas que pudessem registrar essas trocas. Então, antes ali da invenção do livro-razão, todas as transações elas dependiam única e exclusivamente da confiança. Então, se eu trocasse o meu peixe pelo seu trigo, a gente só precisava apertar a mão, falar combinado e pronto, a troca já estava feita. Mas aí, conforme as trocas foram ficando mais complexas, as sociedades foram crescendo, surgiram muitos problemas. E aí, um dos problemas era como lembrar exatamente quem trocou o quê pelo quê. Se a gente não tinha um registro, as pessoas elas precisavam confiar apenas na memória delas. E aí, se tivesse um desacordo, como que a gente ia provar que uma troca aconteceu ou que uma dívida ainda estava pendente? Então, com isso, as civilizações antigas perceberam que precisavam registrar essas transações para evitar essas confusões e disputas. E aí, na Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios começaram a escrever registros de trocas e débitos em tábuas de argila. E esse foi o nascimento dos primeiros livro-razão, ou seja, registros oficiais de transações que serviam como prova escrita. Então, basicamente, os livros-razão surgiram como uma necessidade básica para qualquer sociedade que usa dinheiro, que é registrar transações e acordos financeiros. Um fato interessante é que algumas pesquisas acadêmicas sugerem que os primeiros métodos de escrita e símbolos não surgiram para comunicação no sentido que a gente conhece hoje em dia, mas sim para registrar números e transações financeiras. Isso mostra o quão importante, desde os primórdios da sociedade, era manter esses registros econômicos, né, e documentar essas relações financeiras entre os membros de uma comunidade. Então, antes mesmo da gente começar a escrever histórias, começar a escrever leis, nós já usávamos sistemas de escrita para controlar os recursos, para contabilizar as mercadorias, né, e garantir que os acordos comerciais fossem corretos. E aí, com o tempo, os livros-razão também evoluíram. No início, eles eram tábuas de argila, como eu acabei de falar, e papiros. Depois vieram os registros contábeis, que foram usados em grandes impérios e nos primeiros bancos. Lá no século XV, onde a contabilidade de dupla entrada surgiu na Itália, e eles criaram esse sistema mais eficiente para acompanhar as transações. No entanto, não era tão eficiente assim, porque ele era manuscrito. E o mais recentemente, os livros-razão passaram a ser digitais, armazenados nos bancos, armazenados em servidores ao redor do mundo. Mas isso levanta uma questão muito importante. Quem é que controla esses livros-razão? Se eles são centralizados ou se eles são manuscritos, quem que garante a veracidade das informações contidas ali? Então, o grande problema é quem tem o poder sobre essas informações. Hoje em dia, os bancos e os governos, eles assumem esse papel, centralizando esses registros, decidindo quais transações são válidas. E aí que começa, né, o problema dos sistemas centralizados. Então, ter intermediários cuidando ali das transações financeiras pode até parecer conveniente, né? Visto que a gente não precisa se preocupar com nada, os bancos registram tudo, eles garantem que o dinheiro foi transferido, nos dão acesso sempre que a gente precisa. Mas essa dependência tem um grande preço. Os bancos e os governos, eles atuam, né, como intermediários e registram todas essas transações. Mas se todas essas transações elas passam por um intermediário, isso significa que esses bancos e esses sistemas, eles têm um poder absoluto sobre quem pode ou não movimentar o dinheiro. E esse problema é que esses intermediários, eles não são neutros. Eles têm regras, eles podem rastrear as transações, eles podem impedir certos pagamentos, eles decidem o que pode acontecer ali dentro. Então, o sistema financeiro atual, ele funciona dessa maneira.
E, obviamente, isso traz diversos problemas. O primeiro grande problema é que, se esse sistema financeiro ele depende de intermediários, então quem não tem acesso a esses intermediários está automaticamente excluído da economia. E com isso, hoje, mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a serviços bancários. E aí, sem conta nos bancos, essas pessoas elas não podem receber pagamentos, elas não podem participar das transações globais, nem participar da economia. E essa exclusão financeira não só acontece nos países pobres, tá? Em grandes economias, há comunidades inteiras sem acesso ao sistema bancário tradicional. E um exemplo disso é os Estados Unidos, onde milhões de pessoas não têm acesso ao sistema bancário, elas vivem sem a conta bancária e, de acordo com alguns dados, uma pesquisa do FDIC de 2023, cerca de 4,2% da população americana adulta, que é equivalente a mais ou menos 5 milhões de pessoas, não possuem conta no banco. E aí, essas pessoas, elas dependem do dinheiro físico, ou elas precisam usar serviços alternativos, como, por exemplo, os cartões pré-pagos, né? Que muitas vezes você precisa pagar taxas mais altas ou pagar taxas para acessar serviços financeiros básicos. Ou seja, mesmo em um país desenvolvido, milhões de pessoas estão fora do sistema. Outro grande problema do sistema centralizado é que você nunca tem controle total sobre o seu dinheiro. Então, se um banco ou governo ele decidir, ele pode bloquear a sua conta, ele pode congelar o seu saldo, ele pode impedir que você faça alguma movimentação ali dentro, e muitas vezes isso acontece sem aviso prévio. Então, seja por restrições políticas, crises econômicas ou, sei lá, erros internos ali das pessoas, os usuários ficam vulneráveis a esse sistema. Então, o dinheiro é seu, mas ele realmente está no seu controle? Não. Além disso, histórias de bancos quebrando, né, com fraudes financeiras, as crises do setor bancário são mais comuns do que parecem. Então, quando um banco falha, os clientes são os que mais sofrem. Então, dependendo do país ali, pode haver até limite de saque, pode você perder totalmente os seus fundos que você deixou depositado ali nos bancos. E o maior exemplo disso foi a crise de 2008, a crise financeira de 2008, quando grandes bancos, como o Lehman Brothers, assumiram riscos altíssimos, começaram a oferecer empréstimo que sabiam que muita gente não ia conseguir pagar, e aí quando a bolha estourou, desencadeou um colapso global. Então, após esse evento, milhões de pessoas perderam suas economias, aposentadorias, perderam suas casas. E aí, enquanto os governos, a galera perdendo dinheiro, os governos foram lá, imprimiram trilhões de dólares para salvar os bancos. E aí, essa crise mostrou que, apesar da gente confiar nesses bancos, né, para guardar o nosso dinheiro, eles não são infalíveis. E quando eles falham, somos nós que pagamos o preço. Agora, um dos problemas mais invisíveis, mas que afeta a vida de todo mundo, é a inflação. O sistema centralizado, ele dá ao governo o poder de imprimir dinheiro sempre que for necessário. Mas o problema é que, quando isso acontece em excesso, o dinheiro ele perde valor e o custo de vida sobe. Então, na prática, isso significa que o seu dinheiro vale menos com o tempo e você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então, um exemplo, quem nunca sentiu isso aí no supermercado, né? Um ano atrás, com R$100, dava para você comprar umas coisinhas ali básicas. Hoje você vai no supermercado, você pega meia dúzia de coisas e já deu R$100. Ou às vezes dá mais. E isso acontece porque o governo, ele pode imprimir mais dinheiro. Mas os nossos salários e o poder de compra não acompanha essa inflação. Então, no fim das contas, o dinheiro que você tem no bolso vale menos a cada ano e isso afeta todo mundo. E, infelizmente, a população não tem controle nenhum sobre isso.
Então, mesmo com todos esses problemas, o dinheiro ele continuou evoluindo, tá? Mas a sua maior transformação veio quando ele deixou de ser algo físico e passou a ser apenas um dinheiro, um registro digital. E essa mudança foi acontecendo aos poucos. No passado, todas as transações elas eram registradas manualmente nos livros contábeis ali dos bancos. Mas conforme os computadores eles começaram a ser adotados, esse processo ele foi automatizado. E isso abriu o caminho para sistemas bancários digitais e para os pagamentos instantâneos, o que eliminou a necessidade da gente lidar com dinheiro físico no dia a dia. Então, basicamente, o dinheiro digital, ele começou quando os bancos abandonaram os registros de papel e passaram a armazenar todas as transações em computadores e sistemas eletrônicos. E essa transação foi acontecendo ao longo de várias décadas. Começou ali nos anos 50, onde os primeiros cartões de crédito moderno e os bancos começaram a digitalizar registros financeiros com os primeiros computadores. Aí as primeiras máquinas eletrônicas de cartão de crédito começam a ser usadas, substituindo os antigos imprinters manuais. Nos anos 90, a internet ela revolucionou ainda mais o setor financeiro com o Internet Banking, permitindo que os clientes acessassem as contas e fizessem transações online. E aí, nos anos 2000 em diante, o dinheiro se tornou ainda mais digital, com os pagamentos instantâneos, transferências online e carteiras digitais no celular. Então, a partir desse momento, o dinheiro físico começou a perder a relevância. Cada vez mais, as transações passaram a ser apenas números registrados em servidores bancários. E aí, se antes o dinheiro ele precisava estar na sua carteira, agora ele estava armazenado digitalmente e acessível por um cartão, ou por um site, ou por um aplicativo. Então, aqui a gente pode ver mais uma parte da evolução do dinheiro ao longo do tempo. Ele passou do dinheiro físico ali para o digital, o que tornou as transações mais rápidas e convenientes para todo mundo. Então, hoje, boa parte das nossas transações já acontecem digitalmente, sem que a gente sequer veja ou toque no dinheiro. E óbvio, né, que com essa transformação o dinheiro digital ele trouxe vários benefícios, né? As transações elas ficaram mais rápidas, mais eficientes. Foi possível enviar e receber dinheiro de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Novas formas de economia surgiram, como o e-commerce e os pagamentos automáticos. Então, o dinheiro digital ele trouxe mais conveniência para nossas vidas e tornou a economia global mais acessível. Mas toda solução traz consigo novos desafios. O dinheiro digital ele tornou as transações mais rápidas e convenientes, mas também aumentou a nossa dependência dos bancos. Então, hoje, se um banco falha, ou ele limita o seu saque, ou bloqueia a sua conta, você perde totalmente o acesso ao seu próprio dinheiro. Reduziu a privacidade, então, diferente do dinheiro físico, todas as transações digitais são registradas, rastreadas e armazenadas. E criou novos riscos de fraudes. Então, com a digitalização, surgiram novas ameaças, como os golpes online, os vazamentos de dados bancários. Aí a questão é, mas e se existisse uma forma da gente registrar transações de maneira segura, sem precisar de confiar em um intermediário? E essa é uma questão importante que a gente vai responder ao longo desses módulos. Então, para que o dinheiro digital ele pudesse ser utilizado com segurança na internet, foi preciso incorporar uma tecnologia essencial, que é a criptografia. Porque até então, lá, os sistemas bancários, eles apenas digitalizavam os registros. Mas aí, à medida que os pagamentos passaram a ser feitos pela internet, eles tiveram que encontrar uma maneira de garantir que essas transações fossem seguras contra os fraudes, contra ataques de hackers. Foi aí que a criptografia ela começou a ser amplamente adotada no setor financeiro. Então, quando os sistemas bancários passaram a ser integrados na internet, o que aumentou os riscos, né, de ataques cibernéticos. Mas o que é a criptografia? A criptografia
é um conjunto de técnicas para transformar informações em códigos secretos. Então, ela impede que as pessoas não autorizadas vejam ou alterem dados, garantindo a segurança de informações sensíveis. E o mais interessante, nós já usamos criptografia no dia a dia sem perceber. Toda vez que você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou quando você faz login em algum site, ou usa o seu cartão de crédito online, a criptografia, ela tá ali trabalhando para proteger os seus dados. E aí vale ressaltar que a história da evolução da criptografia foi muito antes da tecnologia digital acontecer. Então, historicamente, o campo da criptografia há muito tempo estuda como transmitir informações de forma segura. E aí isso data desde 500 a.C., quando os espartanos começaram a usar a Citeo Cipher para enviar as mensagens secretas durante operações militares. E aí depois evoluiu para a cifra de Vigenère. Em 1920, a máquina de Enigma foi inventada pelos alemães para proteger as comunicações e atualmente empresas e governos desenvolvem redes de comunicação quântica para a segurança de dados e resistência a ataques de computadores quânticos. Então, a criptografia é essencial no mundo digital porque ela oferece segurança, privacidade e integridade para dados e comunicações. E aí, na prática, como que a criptografia protege as transações financeiras? Basicamente, sempre que você faz uma transação bancária, os seus dados, como o número do seu cartão, a sua senha, o valor que você vai transferir ali, eles são criptografados antes de serem enviados para o banco. E isso significa que, mesmo que um hacker ele tente interceptar esses dados, ele não vai conseguir acessar o conteúdo original, ele vai conseguir verificar somente um código indecifrável, ou seja, não são as suas informações reais. Além disso, os algoritmos criptográficos, eles ajudam a identificar transações suspeitas em tempo real. Então, hoje a criptografia protege desde transações bancárias até pagamentos online, e hoje elas são a base fundamental das criptomoedas. Então aqui você já percebe de onde vem o nome criptomoedas. Ele vem de criptografia, que é a tecnologia que garante a segurança dessas transações. Basicamente, sem criptografia seria impossível ter um sistema financeiro descentralizado, porque além da criptografia proteger a comunicação, ela garante que as transações sejam seguras, sem a gente precisar confiar em um banco ou num estado. Então, foi justamente essa inovação que abriu caminho para o desenvolvimento das criptomoedas, que é um novo modelo de dinheiro digital baseado em segurança, baseado na transparência e independência de intermediários. E aí, graças à criptografia, aqui nós temos mais um capítulo na evolução dos livros razão. No século XXI, a humanidade conseguiu essa tecnologia inédita, que foi criar um sistema contábil totalmente descentralizado, onde os registros financeiros eles são verificados e armazenados sem a necessidade de um intermediário. Então, esse sistema é chamado de blockchain, que é um novo formato de livro-razão que trouxe mais transparência, mais segurança e autonomia para as transações digitais. E por fim, o dinheiro evoluiu mais uma vez. Ele deixa de ser um sistema centralizado pelos bancos e pelo Estado e passa a ser descentralizado. Então, agora ele opera em uma rede global, onde as transações são validadas por criptografia e não por intermediários. E aí, essa nova fase representa muito mais do que apenas uma mudança na forma como a gente usa o dinheiro. Ela representa uma transformação no próprio conceito do que significa confiar em um sistema financeiro. E com isso finalizamos a nossa primeira aula desse mini curso sobre blockchain. Hoje a gente viu como o dinheiro evoluiu ao longo da história, como a criptografia abriu o caminho para o novo modelo financeiro descentralizado. Na próxima aula a gente vai aprender sobre o surgimento do Bitcoin e da blockchain. Vamos entender como essas tecnologias funcionam e por que elas representam uma mudança tão grande
no mundo das finanças. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tenha algum ponto que você quer que eu explique melhor, manda aqui nos comentários que eu vou ficar de olho para ajudar no que for possível. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.